DENSE, né, a ferramenta Diagnóstico de Elementos do Ensino de Ciências por Investigação, ela foi desenvolvida com esse objetivo, né, porque a gente verificava que, mas como fazer isso na sala de aula, como ajudar os professores a desenvolver uma sequência didática investigativa, quais são esses elementos do ensino por investigação que a gente tem que prestar atenção nesse planejamento. Então, a Milena Cardoso, uma aluna de mestrado, né, do programa Interunidades, Programa de Pós-Graduação Interunidades em Ensino de Ciências, da USP, desenvolveu, né, no seu mestrado em 2000, que foi defendido em 2018, a ferramenta para analisar o trabalho, no caso ali, né, de professores em formação inicial, de licenciandos, analisar sequências didáticas produzidas por eles, né. Então, foi publicado nessa revista, né, de acesso aberto. Então, agora, eu vou entrar nos elementos da ferramenta e trazer um exemplo para vocês de como, né, essa análise usando a DENSE pode ser realizada, né. Então, ela tem essa cara, são 26 elementos, né, ela é uma ferramenta longa, digamos assim, mas justamente porque ela tenta trazer todo o ciclo investigativo e a participação dos estudantes nas etapas do ciclo investigativo, né. Então, aqui tem um exemplo do tema, apoio, tema B, apoio à investigação dos alunos, né, que é a primeira coluna. Na segunda coluna, o subtema, então o tema B tem alguns subtemas, por exemplo, B1, problema, questão, B2, a hipótese e previsão, e assim por diante. Depois, o elemento e a definição. Então, por exemplo, né, o B1.1, há a definição de problema ou questão de investigação? Quer dizer, se há essa definição, eu anoto ali presente, né, no finalzinho ali nas últimas colunas, presente, ausente ou não aplicável, né. Então, há um problema ou questão de investigação, e aqui tem explicações ou exemplos desse elemento. Então, é a formalização de um problema amplo, ou de uma questão específica sobre o tópico que será investigado, né, e os problemas aqui devem focar em objetos, organismos e eventos do mundo natural, porque a gente está falando de ciências naturais, dos fenômenos naturais, e permitir que os estudantes coletem e analisem os dados que possibilitem o desenvolvimento de explicações sobre esses fenômenos científicos, né. Então, se há essa definição, mas quem que faz? É o professor ou o aluno? Quem que propõe a questão de investigação? Então, o elemento B1.2 indica, né, se o professor envolve os alunos na definição do problema ou questão de investigação, né. Então, se nem há problema ou questão de investigação, na verdade o B1.2 não se aplica, né, porque não faz sentido ter já esse elemento se o anterior não está indicado. Por outro lado, se não há o elemento B1.1 e eu quero que seja investigativo, o elemento B1.1 é central, né, porque é a questão de investigação que orienta, que dá sentido a toda investigação, né. Mas, por exemplo, numa sequência didática, pode ser até que eu tenha essa pergunta meio implícita, mas ela não está explícita para os estudantes. Então, eu posso colocá-la no comentário e voltar para a minha sequência didática e falar, bom, e pensar como eu poderia explicitar essa pergunta de investigação? Será que se eu explicitar essa pergunta de investigação, a sequência não vai ter mais sentido para os alunos? A atividade prática que ele vai fazer na sequência não vai ter um objetivo que é responder a pergunta de investigação, e aí eu não vou melhorar, então, essa investigação? Então, o uso da ferramenta tem esse propósito de eu olhar para as atividades que eu tenho, tentar organizar de uma maneira investigativa, explicitar aqueles elementos que eu considero centrais no ensino por investigação e verificar se o meu aluno está envolvido em algumas dessas etapas, né, realizando práticas científicas, tá? Então, ela funciona dessa forma. Aqui também eu apresento os 5 temas, né? Então, o tema A, introdução à investigação, é quando o professor estimula o interesse dos alunos.
No nosso ciclo investigativo ali, está na cor azul, né? Então, esse tema A, que só tem um elemento, se refere à fase de orientação do ciclo investigativo. O tema B, apoio à investigação dos alunos, tem vários elementos, né? Tem 4 elementos ali, sendo que o B1 e o B2 é a fase de conceitualização, né? É a questão de investigação e a hipótese ou previsão, né? Então, aqui, a questão de investigação, além de dar sentido ao que vai ser investigado, ao que vai ser realizado pelos alunos ao longo da investigação, ela traz em si o fenômeno natural e não enunciado explicitamente, mas os conceitos que o professor quer desenvolver, ou quer que os alunos construam explicações, mobilizando aqueles conceitos. Por isso se chama fase de conceitualização. Não é que o professor vai explicar os conceitos, mas é que o professor sabe quais são os conceitos que deverão ser desenvolvidos ao longo da investigação por meio daquela pergunta, né, de pesquisa. Tá? Mas o tema B também envolve aí a fase de investigação, né? Ali a roxinha do nosso ciclo investigativo, que também pode envolver várias dimensões e várias etapas, várias sub, né, fases. Então, o B3 evidencia o planejamento da investigação, que pode ser tipo exploração, pode ser tipo experimentação, né? E também a própria coleta de dados, que também pode ser tipo exploração, experimentação, né? O tema C, guia a análise e conclusões, também tem uma parte que está lá na fase de investigação do ciclo investigativo, quer dizer, os alunos são envolvidos na análise desses dados que foram coletados, então está no roxinho, na interpretação de dados. Eles justificam, né, criam justificativas para essas análises que têm relação com os dados coletados, né? Então, isso está em roxo. Mas também já avança para a fase de conclusão, né? Então, quais são as conclusões do meu estudo? Mas essas conclusões são coerentes com os resultados, com as hipóteses, com as perguntas, né? Então, aqui as próprias flechas aí do ciclo investigativo estão representadas também nesses elementos da DENS, né? Além da reflexão sobre todo o processo, que é o C6 e o C7, né? Esses elementos, em que, quer dizer, o que eu fiz possibilitou que eu chegasse nessa conclusão? O que poderia ser feito diferente? Né? Então, a reflexão que está ali na fase de discussão, né, do ciclo investigativo também está presente no tema C. O tema D foca justamente na atenção ao incentivo à comunicação e ao trabalho em grupo, ou seja, os alunos têm essa oportunidade de colaborar, né, de discutir, de construir conhecimento a partir da interação entre os pares. São incentivados a comunicar o que encontraram, a relatar o que encontraram. Eles têm possibilidade de se posicionar em relação ao que foi relatado, em relação ao que seus colegas encontraram, porque isso também faz parte da construção de conhecimento. A partir do momento que eu ouço outra explicação, eu tenho que escolher entre essas explicações alternativas a partir dos dados que foram encontrados, né? Então, isso incentiva justamente a elaboração do raciocínio científico, né? Qual é a melhor evidência para essa explicação e por quê, né? Então, toda a fase de reflexão, ela estimula, né, a produção desse raciocínio científico. E o tema E, estágios futuros à investigação, né, o E1 e o E2, eles envolvem, né, quer dizer, todo o conhecimento que foi construído ali, ao longo dessa investigação, desse ciclo investigativo, pode ser aplicado em outro contexto? E será que surgem novos problemas e questões de investigação a partir das reflexões que foram estabelecidas sobre esta investigação, né? Então, é por isso que eu coloquei lá como parte da fase de reflexão, tá bom? Então, vejam, na verdade, ela foi produzida a partir, a ferramenta, né, e esses elementos, a ferramenta densa, ela foi produzida também a partir do ciclo investigativo, mas
ela incorpora a atuação dos estudantes, né? Então, tudo que está grifado ali, né, em vermelho, indica o envolvimento dos estudantes, quer dizer, os estudantes têm a oportunidade de se engajar naquela prática, né? Então, como eu já mostrei para vocês, né, o B1.2, por exemplo, se refere ao engajamento dos estudantes naquela prática específica de propor um problema ou questão de investigação. Né? No B2, por exemplo, será que são os estudantes que realizam as hipóteses? Então, a ferramenta DENSE dá essa possibilidade ao professor de verificar se realmente os estudantes estão engajados naquelas práticas científicas, né? E tem alguns temas, por exemplo, o tema C, o tema D e o tema E, que a gente considera que devem ser realizados pelos estudantes, né? A questão de investigação, por exemplo, normalmente é a gente que propõe, o professor propõe, os materiais didáticos, né, como a maior parte das unidades do caderno da cidade, já apresentam uma questão de investigação que vai orientar todo o processo, né? Mas os procedimentos de coleta de dados, as análises especialmente sobre os dados fornecidos, muitas vezes, né, devem ser realizadas pelos alunos, isso está lá no tema C, por exemplo, né? É claro que quando eu digo devem ser realizados pelos alunos, o papel do professor é fundamental na mediação e na condução desse processo. Né? Como é que o professor vai olhar as diferentes propostas dos alunos e sintetizar, e mediar, e fazer as escolhas, né, para a construção do conhecimento considerado correto do ponto de vista científico, né? Mas os alunos têm que estar engajados e tem que ter esse processo transparente para poder aceitar, digamos, né, esse conhecimento científico que eles estão produzindo. Então, o exemplo que eu vou trazer aqui para vocês também foi desenvolvido aqui, né? Foi uma análise realizada por uma aluna de iniciação científica, a Samantha Isabel do Carmo, em 2018, 2019, perdão, e ela analisou a unidade 2 do caderno do sexto ano, né? Para justamente, ela analisou todas as atividades dessa unidade, olhando, né, com a ferramenta DENSE, verificando quais eram os elementos de ensino por investigação presentes, ausentes, e fez uma discussão sobre isso. A unidade 2 trata da dinâmica relação entre as plantas e o solo, e a questão de investigação da unidade como um todo é como certas características do solo se relacionam com algumas características dos vegetais. Então, aqui, eu já vou pular para a atividade 5, só para trazer um exemplo de análise usando a DENSE, né? Então, as atividades anteriores vão falar do solo, das características do solo, textura, vão falar das características dos vegetais, das raízes, e aqui o tema, né, a importância da cobertura vegetal para o solo, que inicia com algumas manchetes sobre as grandes enchentes e deslizamentos de terra que atingiram a região serrana do estado do Rio de Janeiro em 2011. Então, ao trazer esses textos ou essas manchetes, né? Então, a gente observa aí o elemento A1, a introdução à investigação, quer dizer, está trazendo o tema. A gente está falando de enchentes, deslizamentos de terra, né? Então, por que a gente está falando isso? Se tem impactos na sociedade, né? Então, neste caso, a pergunta de investigação e a discussão, inclusive, trazem lá aquele terceiro eixo, ou quarto eixo da alfabetização científica, que é a relação entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, né? Justamente por trazer uma questão social e como os conhecimentos científicos podem contribuir para tratar, para atacar essa questão, né? E, então, logo na primeira questão dessa atividade, a gente tem a apresentação da questão de investigação, quer dizer, da grande problemática, né? Será que a ocorrência de deslizamentos de terra e enchentes são eventos que podem ser considerados naturais? Justifique. Então, toda a investigação vai tratar de por que
que os deslizamentos de terras e enchentes são considerados antrópicos, né? Quais são os fatores antrópicos, junto com os naturais, que atuam para esse fenômeno, os deslizamentos de terra e enchentes, né? Então, aqui tem a apresentação de uma questão ampla, de uma problemática, né, e de uma questão de investigação, que é o elemento B1.1, mas também, como justifique ali, tem o B2.1, que tem uma hipótese ali. E quem faz a hipótese? É o aluno, B2.2. E o B2.3 tem uma justificativa para essa hipótese? E olhem que interessante, na justificativa, tanto se ele acha que é o sim ou não, ele tem que trazer ideias, ele tem que trazer conceitos, né? Que vão ser mobilizados para explicar por que os deslizamentos de terra são eventos naturais ou são eventos antrópicos, né? Ou uma conjuntura dos dois. Então, nessa hipótese, já tem elementos conceituais que aparecem interrelacionados aí, né? E a 2 também ainda é como se fosse uma continuação daquela 1. Então, quais são essas possíveis interferências do ser humano? Então, continua trabalhando aí com hipóteses. Então, veja, os elementos também, eles não aparecem uma única vez. Eles aparecem mais de uma vez ao longo aí da atividade, né? E aí, o interessante da 3 é como verificar na prática essas interferências. Elabore no espaço abaixo uma proposta de experimento para demonstrar os efeitos da ocupação do solo e a ocorrência de enchentes e deslizamentos. Né? Então, aqui, na verdade, existe procedimento de investigação para responder aquela pergunta ou para testar aquela hipótese das possíveis interferências do ser humano. Quer dizer, o que eu vou fazer, então, para testar que há interferência dos seres humanos e quais são elas, né? Para verificar isso. Então, o elemento 3.1 há procedimentos de investigação, há um planejamento? E o 3.2 são os alunos que fazem isso, eles estão envolvidos nessa prática científica de elaborar um planejamento de investigação? Sim. E eles têm que justificar esse planejamento. Por que esse planejamento permite coletar informações, dados que vão ajudar a responder a pergunta ou que vão ajudar a testar a hipótese. E, em seguida, compartilhe com essa turma. Então, aqui nós vamos já lá para o elemento D, né, que corresponde à fase de discussão do ciclo investigativo, em que os alunos são incentivados a relatar o que pensaram. E ao relatar o que pensaram, a gente pode pensar também que o professor pode estimular o posicionamento. Como que eles se posicionam? Será que um aluno pode ajudar o outro a melhorar o seu procedimento de investigação? Né? Então, o D2 e o D3 estão presentes aqui. E logo em seguida é apresentada uma atividade prática. Apesar de eles proporem, eles não realizam a atividade que eles imaginam, né? Por uma questão mesmo da sala de aula, né, do tempo, enfim, né, de todas essas características, esses elementos que restringem mesmo, né, o trabalho ali com o professor. O professor pode também decidir que eles vão fazer o procedimento que eles elaboraram, se isso for possível. Mas o caderno já apresenta uma sugestão de atividade prática sobre erosão, né? Então, quer dizer, aqui não tem o elemento B3.2, porque esse procedimento é apresentado, né? E o item B3.3, ele é coerente com a questão de investigação, mas ele é apresentado aos alunos sem participação dos alunos, na elaboração dos procedimentos. Mas veja que interessante, o importante é que os alunos, né, ao longo dessa unidade, ou ao longo do sexto ano, ou ao longo do ensino fundamental, tenham a possibilidade de, em alguns momentos, elaborar o planejamento de investigação, mas talvez não em todos, e o professor vai escolher quais são esses momentos, né? Então, aqui, eu tenho ainda no 4, como vocês poderiam, né, com aquele procedimento experimental apresentado, como que eles vão coletar esses dados? O que eles vão medir? O que eles vão verificar? Então, aqui,
é uma outra etapa, né, do planejamento de uma investigação que está sendo trabalhado nessa questão 4. Então, aqui sim, aqui tem também o elemento B3.2. Então, vejam que mesmo apresentando um planejamento, um roteiro de atividade prático-experimental, há espaço para os alunos atuarem em partes desse planejamento, né? Tomando decisões com relação ao que eles vão medir, o que eles vão registrar, né? E depois, aí sim, na 5 e na 6 também, a coleta de dados, principalmente na 5, né, em que os alunos têm a oportunidade de coletar os dados, né, são eles que coletam, descrevendo e registrando, descrevendo o que aconteceu, e neste caso, o B4.5, né, quer dizer, essa descrição vai ajudar de alguma forma a responder à questão de investigação, né. E na 6 e na 7, nós temos o tema C, né, o elemento C da investigação, que é a interpretação dos dados e a elaboração da conclusão, duas fases aí do ciclo investigativo. Então, primeiro, né, estimulando a comparação, né, na montagem lá experimental, e a elaboração da conclusão, sendo que ele tem que justificar essa conclusão, que é o C3, né, e o item C6, isso também está coerente, quer dizer, e na 7 isso é explicitado, né, elabore uma hipótese de por que as chuvas do Rio de Janeiro causaram tantos impactos, ou seja, agora com tudo que vocês fizeram, você vai construir uma conclusão que responda àquela questão de investigação que está relacionada com o tema lá trazido na introdução à investigação, né. E ainda, finalmente, nessa atividade, a gente encontra o elemento E, ou seja, os estágios futuros à investigação, né? Então, eles têm que pesquisar outras causas do desastre, né, específico, e elaborar uma recomendação para evitar esse tipo de acontecimento, ou seja, eles estão utilizando os conhecimentos construídos ali, né, e que envolvem também os conteúdos conceituais de ciência, como a cobertura vegetal, relação planta e solo, né, para fazer uma recomendação de cunho social, né, e de cunho até político, para a sociedade, né. Então, trabalhando aí, né, nos 3 eixos da alfabetização científica. E em grupos, né, então, na verdade, aqui eu também tenho o item D, o item D1 de colaboração, em que eles têm que trabalhar aí na interação com os colegas, né. Então, aqui só um resumo do que eu já falei para vocês, né, mostrando aí como os diferentes elementos da DENSE estão relacionados com as diferentes fases do ciclo investigativo, né, então a introdução à investigação, a questão de investigação, hipótese, os procedimentos, coleta de dados, análises e conclusões, o relatar, posicionar e colaborar e a aplicação do conhecimento, quer dizer, isso tudo com maior ou menor participação dos estudantes, mas vejam que ao longo de toda essa atividade, os estudantes têm uma participação muito grande em diversas dessas práticas científicas, né? Então, eles são responsáveis por construir esse conhecimento por meio, claro, da mediação, da orientação do professor ao longo de todo esse processo. Então, a Samantha, quando ela analisou, né, a unidade inteira, ela fez esse mapeamento. Então, só para a gente, né, ter aí uma visão mais ampla de quais elementos apareceram, quais não apareceram, e veja que não aparecem alguns elementos em toda a unidade, né? E não há problema com relação a isso. E é importante também perceber que alguns elementos aparecem mais, né, e outros menos. Então, isso chama a nossa atenção para a gente olhar para aquela sequência didática, para a gente olhar para aquela unidade ou para aquela atividade e perceber se a gente precisa investir em alguma ação, em alguma modificação que vá resultar em maior engajamento dos alunos nas práticas científicas, né? Então, a ideia, a proposta de usar a DENSE é fazer essa sistematização, ter esse olhar para que alguns elementos chaves, e especialmente a participação dos alunos
nas etapas, né, do ciclo investigativo seja evidenciada e colocada em pauta no nosso planejamento, né? De forma, então, que eu tenha aí essas duas dimensões do ciclo, do ensino por investigação contempladas, né? Então, tanto as fases, né, tanto as estratégias didáticas organizadas numa lógica investigativa, por meio do ciclo investigativo, quanto engajamento, né, dos alunos em práticas e interações que possam trazer aí um aprendizado sobre ciência e sobre o fazer científico, né? Então, espero que eu tenha ajudado aí a mostrar, né, uma forma de usar a DENSE. Fico muito agradecida de estar aqui, de ter esse espaço de conversa aí com vocês, e gostaria de ler as sequências de ensino produzidas por vocês, continuar o diálogo. Então, muito obrigada, Leandro, a todas e todos, e até mais.